Que papo é esse que o Inter está começando a discutir a possibilidade de virar uma SAF? Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Boa terça-feira para todo mundo! Vamos falar do Internacional, o Colorado mais amado do Brasil, alguns bastidores, algumas conversas do que está acontecendo lá nos corredores do Beira-Rio. Vamos fazer isso? Então é o seguinte, vem junto, chega junto, deixa teu like, te inscreve no canal, vem junto que a galera tá fazendo a nave aqui decolar cada vez mais, beleza? Olha só, tem uma questão interessante, eu vou trazer nesse conteúdo 3 assuntos, tá? Primeiro, SAF, depois a questão do Patrick e algumas questões que a gente tem que discutir sobre o contrato dele de venda para o São Paulo e também a possibilidade do futuro do David não ser o Beira-Rio em 2023, tá? Vamos falar sobre isso, então fica comigo até o final do vídeo lá pra gente pegar e saber sobre tudo isso. Antes eu quero te pedir, faz o seguinte, entra em kto.com, utiliza o cupom Ernest, faz teu cadastro lá, pega o cupom Ernest e aproveita 20% de free bet no teu primeiro depósito, na primeira carga que tu botares lá na KTO. É a maneira que a KTO te dá para tu aprender como é que funciona o sistema, as odds e tudo mais, e depois vem brincar com a gente aqui, botar um dinheirinho no bolso. Tem muito jogo hoje, por exemplo, terça-feira tem Campeonato Brasileiro, já um joguinho do Campeonato Brasileiro. Os demais jogos da 28ª rodada são amanhã, quarta. Então, inclusive o Internacional, Palmeiras, enfim, tem todos os jogos da rodada, então vem junto e vamos lá, vamos fazer uma fezinha e botar um dinheirinho no bolso com a KTO, beleza? Vamos lá. Vamos falar primeiro sobre a questão do Patrick, tá? Porque isso é interessante. Quem trouxe essa informação ontem, levantou essa questão, foram os colegas da revista Colorada. Porque o Marcelo Robalinho, que é o empresário do Patrick, esclareceu que o São Paulo ele não tem obrigação de comprar parte dos direitos econômicos ainda que pertencem ao Internacional. Vamos recuperar? Vem o Lisieiro por empréstimo até dezembro. O Internacional, pelo menos o que se diz no bastidor, não vai ficar com ele. Depois de dezembro ele volta para São Paulo. E o Inter vende o Patrick para o Clube Paulista, beleza? 6 milhões e meio de reais, ok? Até aí beleza. Só que tinha uma questão de que o Inter ainda deveria vender mais 20%. Na verdade, o São Paulo deveria comprar mais 20% dos direitos econômicos do Patrick ao final da temporada. Segundo os amigos da revista Colorada e segundo o Marcelo Robalinho, não existe essa cláusula. E, inclusive, o Inter não ficou com 20% do Patrick para uma futura venda. Muito pelo contrário, ficou com 35%. 35% dos direitos econômicos do Patrick. Por um lado, até é bom, porque ele está tendo um certo destaque no São Paulo e pode vir a ser, de repente, negociado com algum outro clube. De repente, algum clube mexicano, algum clube dos Emirados Árabes agora no final da janela e o Inter ganhar um dinheiro legal com esses 35% que explica o Marcelo Robalinho. A informação que se tinha do lado do Inter era que eram só 20%. Então já fica essa questão aí do Patrick para a gente pegar e entender e ficar de olho agora para o final do ano, quando de repente pode ser negociado lá em São Paulo. Segunda questão é David. Vocês estão ligados, né, que o David ele veio para o Internacional num negócio com o Fortaleza, o Inter comprou o David por 11 milhões de reais. O David ele começa a jogar até mais ou menos no início do ano, faz ali alguns bons jogos, alguns gols, só que daí lá no Gauchão ele se lesiona. Naquela semifinal do Gauchão do Inter contra o Grêmio, aí ele se lesiona ali e depois nunca mais repetiu as atuações razoáveis do início da temporada. O que acontece agora? O futuro do David em 2023 pode não ser o Beira-Rio. E o que se fala nos bastidores, inclusive, é que ele poderia estar voltando para o Fortaleza. Daí resta saber, claro, se uma negociação de compra ou empréstimo. O que me disseram é que é um possível empréstimo, com o Fortaleza pagando 100% do salário do David. Né? Que me disseram também que está entre 300 e 400 mil reais. Então, assim,
a possibilidade de o Inter perder, entre aspas, né, mais um atacante para 2023, ela existe. E até talvez seja bom, né, para pegar e abrir de repente espaço para alguém da base, ou até mesmo uma nova contratação, a gente libera esse valor na folha de pagamento para pegar e trazer um novo atleta que possa dar um pouco mais do que o David deu, né? Porque hoje o David ele tá tranquilamente, talvez a terceira ou quarta opção do Mano Menezes. Então a gente também tem que ficar de olho nisso aí agora para o futuro do Internacional. Futuro do Internacional que a gente também tem que tratar a respeito de SAF. Porque olha só, ontem surgiu a informação de que o Internacional está buscando já informações para virar uma SAF. Não, olha só, o que me disseram é que o Inter não quer virar uma SAF, pelo menos no momento. O que o Inter está buscando é informações sobre SAF e, ao mesmo tempo, dar informações sobre SAF aos seus conselheiros. Eu vou voltar a dizer, em nenhum momento, o Inter teve proposta de empresa ou interesse em vender o clube para qualquer empresa ou grupo esportivo, enfim, como, por exemplo, o Bahia está fazendo agora com o Grupo City. Em nenhum momento. O que aconteceu? Agora, em setembro, haveria um seminário para os conselheiros do clube e aí esse seminário explicaria com pessoas que são entendidas do assunto, especialistas em SAF. Esse seminário explicaria então para os conselheiros as determinadas, as maneiras, as formas de SAF no Brasil. O que é permitido, o que não é, os modelos de SAF. Em nenhum momento se especula ou se pensa em vender a curto prazo o clube. Tá? É bom que a gente saiba. Já teve também um projeto inicial de alguns conselheiros independentes, tá, que fizeram um levantamento de quanto custaria o Inter para vender para algum grupo ou para algum conglomerado. Tá? Seria na casa do 1,2 bilhão em termos de ativos, em termos de patrimônio e tudo mais. Agora, gente, tem uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Primeiro, o Inter tem uma dívida de mais de 600 milhões de reais. Esse é o ponto 1, que é um ponto negativo. O segundo ponto negativo, aquela área do Beira-Rio é uma área totalmente doada. Então o Inter não pode simplesmente vender aquela área. Basta ver que agora o Inter estava tentando construir as duas torres ao lado do Beira-Rio, ali perto do Fernandão, e teria que ter uma mudança na legislação municipal para isso poder acontecer. Para ele poder vender uma parte do terreno, sem contar as questões de tamanho, né, de altura dos prédios e tal e tudo mais. Mas, por exemplo, para poder vender uma pequena área, teria que ter a aprovação da Câmara de Vereadores. Então, não é bem assim. Para vender parte do Beira-Rio, deveria ter a aprovação do Estado, no caso, né, o Estado Porto Alegre, né? O município de Porto Alegre, que foi quem doou a parte do terreno do Beira-Rio ali para o Internacional. Então não é simplesmente assim, vamos vender o clube. Então vai ter, óbvio que é importante, né, a gente debater essa questão de SAF, mas ainda é um assunto incipiente e vai ter muito, mas muito ainda a ser acrescentado junto ao Conselho Deliberativo, principalmente, né, porque é quem decide a questão da possibilidade de se transformar ou não em SAF em primeiro momento. Os conselheiros, os 350 que são o parlamento do Internacional, beleza? Se tu chegou até aqui, eu vou te pedir, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vamos junto. Eu tento toda manhã e todo finalzinho de tarde trazer um vídeo novo aqui sobre o Colorado, beleza? Tamo junto!